Oi, Musers! Como é que vocês estão por aí? Vocês vão agora ouvir uma história em que eu espero que vocês se divirtam tanto quanto eu. Essa história chegou aqui pra gente diretamente de São Paulo, mais precisamente do Tatuapé, Zona Leste. E aí é uma história que a pessoa não pediu pra deixar muito anônima, né? Porque ela quer também que a pessoa que ela dedica a história se reconheça, tá bom? Bora então pra história. Mas então, eu Eu conto conto ou ou você você conta? conta? Essa história é sobre uma amizade verdadeira e o sonho de uma dessas duas. Então, a Ana Maria e a Alessandra eram melhores amigas. E a Ana Maria tinha um grande sonho: ser mãe. Ambas são de classe média no Brasil, então elas estudaram juntas, fizeram um cursinho juntas. As duas estudaram medicina. Só que a Ana acabou se envolvendo com os negócios da família, que tem padaria e tudo mais, então ela faz uma administração ali. Ela não trabalha nessa área, não fez residência. Já a Alessandra, ela foi, terminou, fez residência e ela é uma médica obstetra. E aí eu tô contextualizando pra vocês, a família das duas amigas se conhecem, etc e tal. Ambas têm ali seus relacionamentos, né? A Alessandra é casada há um tempo, a Ana Maria também. E a Ana Maria tinha um grande sonho, que é se tornar mãe. Então ela sempre conversou com a Alessandra, a Alessandra sempre contou pra ela: "Nossa, acabei de acompanhar uma gestante assim assado", ou contava assim, né, das histórias que ela já escutou, mãe solo, mãe de 3, mãe de 5 filhos, coisas assim. E elas são muito, muito amigas, assim, de passar Natal, Ano Novo juntas, de planejarem coisas de aniversário, de irem uma na casa da outra, elas têm muita intimidade, elas falam que elas são mais do que irmãs. E a Ana Maria dizia o seguinte, que ela queria construir um lar parecido com o que a mãe dela fez. A mãe dela é a matriarca que começou com as ideias lá da padaria e tal. Então ela sempre foi meio que uma chefona, assim, que sempre deu conta de muita coisa e ainda assim cuidava de casa. Tinha as filhas, né? Ela tem 4 filhas. Ana Maria tem 3 irmãs. E aí, ela se inspirava na mãe. Só que ela também dizia que ela queria ter filha, filho e criar dentro das próprias regras dela e tal. E o que ela se espelhava na mãe era mais a parte profissional e dela dar conta de muita coisa. Só que o caminho não foi tão simples assim. Ela já estava tentando engravidar há alguns anos. Então, a amiga dela, que é a Alessandra, é médica, né? Então, sempre estava ali perto, entendendo o que estava acontecendo, acompanhando pesquisas e atualizações de tratamento e compartilhando com a Ana Maria. Ana Maria, gente, é uma mulher de 30 anos. Ela tem ali uma faixa etária, ok, né, para engravidar e tal, dentro ali de uma normalidade, como eu posso dizer, de anatomia e para, por exemplo, ela não tinha, sei lá, uma endometriose ou alguma outra questão que pudesse impactar nos motivos pelos quais ela não conseguia engravidar, mesmo tentando já há um tempo. Então elas achavam que isso tinha a ver com uma questão emocional ou o marido da Ana tinha alguma questão, mas ele sempre adiava de investigar e fazer algum tratamento. E no meio de tudo isso, Ana seguiu vendo amigas engravidarem, as irmãs, outras desistindo, e ela ali firme tentando não perder a fé de que ela queria ter o bebezinho dela. Então, durante todo esse processo, tinha alguém do lado dela, que era a Alessandra. E aí foi passando, né? Então tinha horas que ela estava mais de boa, tinha hora que ela chorava e ficava mal e tal. Então a Alessandra ouvia enquanto amiga, às vezes assumia até aquela postura, né, de médica e tal, e tentava acalmar o coração da amiga, né? Até que finalmente a nossa musa descobriu que estava grávida. E antes de contar para o marido e para a família, ela ligou para a Alessandra às 8 da manhã de uma segunda-feira
A Alessandra, gente, estava no carro indo fazer um plantão médico, né. E aí as 2 choraram juntas e tal, aquela alegria e tal, e tal, e tal, e tal. E a Ana já começou a falar: "Eu quero fazer isso, eu quero contar, né, para o meu marido de tal forma, não sei o quê". Ela foi lá, contou, e aí contou pra família, e aí ficou aquela coisa toda, todo mundo muito feliz, etcétera e tal. E a Ana teve uma ideia: fazer uma coisa que ela achava que ela não seria capaz, que ela achava até meio brega, um chá revelação, pra saber qual seria o sexo, né, o gênero da criança. E a Alessandra prometeu que ela iria ser a pessoa responsável de acompanhar o pré-natal da amiga, né, então ela saberia qual era o sexo da criança, e ela ficaria responsável de revelar ali para as pessoas. Foi passando os meses, passando o tempo, gravidez tudo bem, tudo seguindo tranquilamente. Chega o dia do chá revelação. E a família da Ana Maria era muito animada, expansiva, daquelas que abraçam mesmo, sabe, o sonho de uma das outras. Então, todo mundo queria ajudar, palpitar. Uma tia falou: "Ah, eu quero fazer tudo rosa e dourado", e do outro lado, azul e prata. O marido já queria uma coisa mais simples. As tias queriam tacar glitter, e aí a cor do glitter todo mundo ia descobrir e tal. Até que um tio deu a ideia de um canhão de fumaça industrial. Porque como eles tinham padaria e tudo mais, eles entendiam dessas coisas. E ele disse, Confia que vai ficar lindo. e esse foi o problema. Todo mundo confiou. Gente, o apartamento da família é no Tatuapé, num condomínio. E no dia, estava tudo muito decorado, lá no salão de festas, mesa cheia, um bolo branco enorme, com um recheio misterioso, docinhos, balões, aquelas coisas, é hoje e tal. Sabe aquela coisa, todo mundo muito animado, envolvido. E no meio disso tudo, a Ana estava radiante, feliz, sabe? Até maior que a barriga, a alegria que ela estava. E só faltava a Alessandra chegar. A Alessandra estava num plantão, porque ela se envolveu num trabalho de parto que estava durando muitas horas. Mas, como a revelação viria pela fumaça, né? Tudo isso já estava esquematizado, organizado, tudo maravilhoso. Só que a Alessandra comprou um pouco a ideia de todo mundo, quis que todo mundo participasse. Então a decoração era tudo colorido, não dava para se basear no sexo da criança. E esse bolo, que era branco, o que as pessoas pensaram de primeira? Ah, o recheio do bolo provavelmente é rosa ou azul, aquela coisa. E aí, quando chegou na hora, não rolou, né? A coisa foi acontecendo, arará, e aí vamos cortar o bolo, cortar o bolo, cortar o bolo. A Ana foi ficando angustiada porque a Alessandra ainda não tinha chegado. E aí falaram: olha, vamos começar, né? A gente corta o bolo e tal, pelo menos a Alessandra não vai anunciar, mas foi ela que organizou. Ela foi a primeira pessoa a saber, né? E ela não estaria ali por um motivo de força maior. E aí a Ana aceitou. Quando cortaram o bolo, o recheio era de doce de leite com morango. E aí esse tio gritou lá no fundo: "Não, era brincadeira. Esse aí não é né, o jeito que a gente escolheu para revelar. A Alessandra confiou em mim. A gente vai usar o canhão de fumaça." E puf, puxou ali uma espécie de lona que estava cobrindo ali o canhão de fumaça. Vamos pensar como se fosse um carrinho de bate-bate, sabe, mais ou menos desse tamanho, pequeno ali, estava ali no meio do salão, e aí todo mundo ficou olhando pra cara dele, tipo assim, nossa, é isso mesmo? Alguns ficaram, nossa, empolgados e tal. E aí a Ana começou a ficar um pouquinho tensa. E ela decidiu mandar uma mensagem de voz pra amiga. Amiga, eu sei que você pensou em tudo, tá tudo lindo e fez a brincadeira aqui com o bolo, mas você vai chegar, né? E a Alessandra respondeu: Me perdoa, amiga. Você sabe que a agenda de médico é uma coisa imprevisível. Eu não tenho previsão de sair daqui, mas eu vou ligar por vídeo e vou acompanhar daqui, tá bom? tá bom. Nisso, todo mundo se posicionou, as tias segurando o celular,
A mãe, né, que é a avó, quase desmaiando. O pai comendo coxinha escondido. O tio carregando o canhão de fumaça com todo o orgulho ali, como se estivesse numa Olimpíada, né? Ana respira, pega o celular e coloca a Alessandra no Viva Voz. Amiga, vai começar, vai começar. E do outro lado, nada da Alessandra responder. Dava pra ouvir barulho de coisa assim, sabe? Coisa batendo, de que o celular devia estar no bolso, algo assim. Mas, pelo menos, a doutora Alessandra tava on, né? Tava ali com o celular fácil. E, de repente, começaram a contagem. 3, 2, 1, pá! Uma explosão. O tio apertou o botão e saiu fumaça roxa. Algumas pessoas começaram a gritar e olhar para o lado, e as outras para o outro, procurando a reação uma das outras, né, para entender. Ué, mas roxa quer dizer o quê? E nisso saiu, não é que só saiu uma fumaça roxa, saiu muita fumaça, uma fumaça exagerada, sabe? E foi saindo, e nisso as pessoas já começaram a tossir. Nada da Alessandra responder. E aí esse tio começou. Ué, isso aqui é o quê? Trans? O que tem a ver? Eu não entendi. Por que não colocaram rosa ou azul? Gente, era ele que estava responsável ali pelo canhão. Quando ele falou isso, todo mundo entendeu que ninguém que estava ali saberia qual que era o sexo do bebê. Porque o tio não sabia. E ainda ele meteu uma piadinha, né? Essas de tio mesmo. Ué, o que é isso? Não, eu não tô indo contra, gente. Eu só quero entender. Aí uma outra sobrinha de 16 anos falou: é uma criança não binária. Uma pessoa não binária não tem gênero, a gente tem que respeitar. E a Ana, vendo aquilo tudo chocada, ela não queria nada daquilo, ela só queria saber o sexo da criança. No meio disso, gente, o pessoal foi tossindo, tossindo, aí virou confusão sobre gênero, quem queria discutir, quem não queria discutir, o que significa roxo? Aí uma tia gritou de lá, significa que é gêmeos. Aí a outra pessoa, o quê? Aí tinha uma tia que era espírita e gritou assim, luz roxa é bom, porque ela é espiritualizada. Aí o outro gritou, mas é menina ou é menino? Gente, foi uma coisa absurda. Todo mundo começou a dar risada, algumas pessoas começaram a ficar nervosas, a Ana chorava e de repente o alarme de incêndio começou a tocar. E no fundo, gente, tava tocando uma música da Beyoncé. Quem colocou? Ninguém sabe. Mas foram todos esses detalhes acontecendo ao mesmo tempo, nossa musa ali grávida, já nas semanas finais, querendo a amiga dela, super preocupada. Alarme de incêndio. Quando eles olharam para o lado, o prédio, né, assim, do lado esquerdo, tinha uma escada. A galera tudo descendo, gente na janela gritando, perguntando o que estava acontecendo. O caos. E aí o pessoal começou, né, a dispersar e tal. Tiveram que evacuar o prédio. Veio o caminhão de bombeiros. Olha só o nível. Veio um caminhão de bombeiros. Aí explicaram o que estava acontecendo e tudo mais. Todo mundo da família ficou lá, porque a família da Ana é assim. Eles fazem tudo juntos, eles gostam de estar juntos. Ana ainda assim, desesperada. A Alessandra não atendia mais a ligação. E ninguém sabia mais o que fazer. Até que a Alessandra retornou a ligação por vídeo, de máscara, toda ali médica mesmo. E começou a dizer... Amiga, me desculpa, eu precisei sair, mas eu não tava conseguindo retornar pra você, eu não sabia onde estava meu celular, mas eu tô aqui, e aí, você tá feliz? E a Ana, por favor, meu filho é o quê? Pelo amor de Deus. E a Alessandra sem entender nada, ela baixou a máscara e disse, é menina. E aí todo mundo começou a comemorar, a gritar, abraço coletivo, gente chorando, gente filmando, gente tossindo com a fumaça, o alarme ali ainda baixo, né, que ainda não tinha sido totalmente desativado. E aí o pai, né, o marido de Ana grita, mas é menina mesmo? Então por que é roxo? E a Ana respondeu, pelo amor de Deus, você não entendeu o que aconteceu? E a Alessandra ainda na linha,
e diz: amiga, eu tô muito feliz por você, me perdoa, me desculpa, depois você me conta o que aconteceu. E a Ana, né, não conseguia nem falar. Ela pediu uma cadeira, sentou, ainda tremendo, né, a barriga ali, a emoção, tudo misturado, e começou a pensar na longa jornada que ela passou até ali. Ela estava, gente, há 3 anos tentando engravidar. Ela lembrou das tentativas, dos medos, na esperança que ia e voltava. E no fato que mesmo nos momentos que não tinha resposta, a Alessandra estava ali, ao lado dela. Amizade verdadeira é isso, né? Às vezes aparece pessoalmente, numa chamada de voz, no meio de uma fumaça roxa. Aí aqui são palavras minhas. Mas aparece, né? A neném já nasceu, muito saudável, esperada e amada. Se chama Gil, Gio. E aí rola lá um monte de zoeira na família, né? De que, por que é Gil? Gil pode ser interpretado pra Giovanni, pra Giovana, pra Júlia, etc, não sei o quê. Mas a Ana tem uma boa memória desse dia, dessa história, das discussões que apareceu ali no meio da família sobre gênero neutro, né? Sobre qualquer coisa assim, dessas discussões que a gente tem hoje. Ela só queria ter o bebezinho dela, fosse menina, fosse menino, seja lá o que vai ser quando for adulto, né? Quando for adulta. Enfim, ela não tem essa preocupação. Eu achei a história muito engraçada, divertida. Musa, daqui a gente deseja que você se realize em todos os sonhos que você tiver, assim como este, e que você tenha uma Alessandra. Ou melhor, que a gente tenha Alessandras na nossa vida. Um beijo e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!